Oi, gente. Estamos de volta então com a nossa aula, né, de redação, a continuação, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso arquivo, então, para a gente dar sequência à nossa aula, né. Então, essa é a nossa aula 5C. Lembrando que é importante que nós tenhamos assistido primeiro as aulas 5A e 5B, né, que nós estamos elaborando uma redação dissertativa argumentativa, e nós fizemos a aula 5A, que foi a construção, a leitura dos textos motivadores, né, e a construção do parágrafo de introdução. E agora nós vamos para a construção, ou melhor, nós fizemos na aula 5B a construção dos dois parágrafos de desenvolvimento. E agora nós vamos, nessa aula 5C, a gente vai trabalhar o parágrafo de conclusão, né? Então, nós estamos nessa sequência. Essa aula vai ser rápida também, né? E veja só, para começar essa nossa aula, com o parágrafo de conclusão, com proposta de intervenção, aí eu pergunto para vocês, é, qual é o tema que nós estamos trabalhando, né? Vamos lembrar o nosso tema? Desafios para erradicar o bullying do ambiente escolar, né? Então, aqui nós estamos lembrando o nosso tema, porque é através dele que nós elaboramos a redação e agora vamos para a conclusão. Vamos revisar também como ficaram os parágrafos de introdução e desenvolvimento. Olha, eles estão aqui, nós podemos fazer a leitura deles, mas eu vou ler com vocês apenas os dois parágrafos de desenvolvimento, porque nós já repetimos nas aulas anteriores, né? Então, veja, eu vou dar uma passada assim por alto nos dois parágrafos de desenvolvimento. O primeiro de desenvolvimento, nós colocamos que, em primeiro lugar, é necessário indagar as causas, né? O porquê algumas pessoas praticam atos ofensivos contra o seu semelhante. Nesse sentido, a frase do filósofo Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem, é o lobo do homem, remete à ideia de que a maldade é da natureza humana, sendo então uma causa natural, né? E acrescentamos, todavia, é inegável que existem outros fatores, como, por exemplo, o fato de que alguns indivíduos replicam as agressões que já sofreram. Assim, compreender as motivações pode ser o ponto de partida na busca por soluções, né? O segundo para o desenvolvimento ficou assim, olha. Em segundo lugar, precisa-se encontrar meios para combater o bullying na escola. E para isso há uma poderosa ferramenta. De acordo com o educador Paulo Freire, se a educação não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a escola dispõe do principal mecanismo para atacar a problemática. Por outro lado, a família também tem papel crucial no diálogo e na conscientização dos jovens, né? Dessa maneira, o trabalho conjunto e eficiente dos agentes envolvidos no processo educacional é um dos caminhos para se chegar a bons resultados. Nós estamos assim, sempre alinhados com o tema, com os textos motivadores. Os textos motivadores falaram muito de educação, diálogo, conscientização, escola, família. O texto que fala da lei anti-bullying também traz toda essa questão, né? Então, aqui está o rascunho da nossa redação, né? Já com os dois para o desenvolvimento elaborados. Nós podemos, então, elaborar o nosso parágrafo de conclusão com proposta de intervenção. Vamos lembrar quais são os elementos do parágrafo de conclusão? Aqui vem o nosso embasamento teórico, né, importante para nós. Nós não podemos fazer a redação por fazer, temos que ter um embasamento teórico. Quais são os elementos? Vocês se lembram? Conectivo conclusivo, retomada da tese ou dos argumentos, né? É um pequeno resumo daquilo que nós falamos, né? E vem os quatro elementos da fama, né? Que é o agente, a ação, o meio ou modo e a finalidade da ação, né? Então, a fama é o resumo, né, desses quatro elementos fundamentais para a proposta de intervenção. Depois tem o detalhamento de um dos elementos da fama, que seria um aprofundamentozinho, né, da proposta, e o fechamento do parágrafo, né? Ok, gente. Quanto aos agentes, tanto os textos motivadores quanto nós, na nossa argumentação, deixamos claro, né, que a escola e a família tem até a questão governamental, né? A lei é um produto do Congresso Nacional, né? Tem esses elementos, mas nós vemos que o nosso texto motivador e as nossas ideias estão mais focados na família e na escola, né? Em relação às ações, também nós já mencionamos a educação e a conscientização. Então, o nosso parágrafo de conclusão, ele está, assim, digamos, bem encaminhado, né? Vamos então ver como fica o nosso rascunho, nosso primeiro rascunho. Vejam só. Portanto,
Fica claro que o bullying é um mal no meio estudantil e precisa ser combatido. É necessário, então, que as escolas, a fim de enfrentar a questão, conscientizem o seu público e punam os infratores. Aqui tem um azinho sobrando aqui, né? E punam os infratores. Isso pode ser feito por meio de palestras e seminários sobre o assunto e aplicação de restrições àqueles que insistam no ato. As famílias também devem orientar seus filhos sobre o problema. Na escola, poderia haver discussões em que voluntários contassem suas experiências sobre o tema. Assim, seria possível um constante avanço no desafio de eliminar o bullying do ambiente escolar. Olha só, gente. Portanto, é um conectivo conclusivo, cabe muito bem. Poderia ser por fim, enfim, em suma, né? Mas o portanto é o mais comum, né? Aí vem nessa cor aqui, a azulada, né? A retomada da tese ou da argumentação. Portanto, fica claro, né, na argumentação nossa, que o bullying é um mal no meio estudantil e precisa ser combatido. É a retomada da tese ou da argumentação. Aí vem os elementos da fama, né? As escolas, é necessário, portanto, que as escolas é o agente. A fim de enfrentar a questão é a finalidade, né? Aqui está a finalidade. Com o objetivo, com a finalidade de enfrentar a questão, elas façam o quê? A ação, já na outra cor. O que que a escola deve fazer com a finalidade de enfrentar a questão? Conscientizem o seu público e punam os infratores. A escola deve conscientizar todo o seu público e deve punir aqueles que cometam o bullying, né? A conscientização vem antes, né? E a punição vem depois, né? E o meio? Como que a escola vai fazer isso? Isso pode ser feito por meio de palestras e seminários, né, sobre o assunto. Então, palestras e seminários vão conscientizar, né? E a aplicação de restrições seriam as punições àqueles que insistem por meio de restrições, àqueles que insistam no ato, né? Bom, vamos colocar também outro agente, as famílias. As famílias também, elas devem fazer o quê? Elas devem orientar os seus filhos sobre o problema. Quando nós falamos da família, a gente não precisa mais colocar por meio a finalidade, porque nós já colocamos aqui a finalidade, colocamos um por meio para as escolas. A família foi só, digamos assim, a gente acrescentar um agente mais, né? Orientar os seus filhos, né? Então, nós temos aqui a ação que a família vai fazer sobre o problema, né? Ponto. Fechamos os elementos da fama. Agora vem o aprofundamento. Vamos detalhar um elemento? Na escola, poderia haver discussões em que voluntários contassem suas experiências sobre o tema. Então, seria uma maneira. Nós estamos detalhando uma das ações da escola, né, que poderia ser utilizada. Ponto. Assim nós fechamos. E agora o fechamento do parágrafo. Assim, seria possível um constante avanço no desafio de eliminar o bullying do ambiente escolar. Fechamos o nosso parágrafo de conclusão. Está resumido? Se a gente fosse escrever tudo que vem à nossa cabeça, todos os detalhes que nós pensamos e ações, a nossa redação extrapolava as 30 linhas, né? Veja que nós temos aqui, olha, quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas e meia, né? 4 vezes 7, 28. Então, nós estamos dentro dos nossos parágrafos anteriores, se vocês observaram, ficaram também com essa quantidade de linha. E a redação, gente, ela é um trabalho não só de construção, de elaboração, mas também de sintetização. Resumir, porque nós temos limite de linha. Quando nós saímos escrevendo as nossas ideias, começam a surgir e aí nós extrapolamos. O rascunho é para isso. Aí, né, a gente começa a reduzir, reduzir, reduzir até se encaixar dentro do número de linhas pedido, ok? E aí vem, vejam só, nós não vamos ler a nossa redação, mas a gente vai dar uma olhada no visual dela, né? Como que ficou. Agora que nós fizemos o rascunho e tal, elaboramos, reajustamos, né? Fizemos os ajustes necessários, nós passamos a limpo. E quando nós passamos a limpo, na folha definitiva, olha como que ela ficou. O parágrafo de introdução ele está com um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas e meia.
Aí vem o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. O segundo parágrafo de desenvolvimento, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas e meia. E o parágrafo de conclusão, que nós acabamos de fazer, nós já contamos, sete linhas e meia também, né? Então, vocês percebem que a nossa redação está dentro do limite de 30 linhas, e 4 vezes 7, 28. Então, está dentro, né? Esse é o visual da redação, gente. Então, olha só, meninos. A redação é um trabalho que sai aqui da nossa cabeça. Nós aproveitamos nós aproveitamos as ideias dos textos motivadores. Nós não podemos copiar o texto motivador. Não vale a gente ficar fazendo recorte com um pedacinho do texto motivador. Não funciona. Nós precisamos expandir, misturar as nossas ideias com as ideias do texto motivador, sempre de olho na tese, e aí a gente vai construindo, a gente rabisca primeiro um projeto de texto com as ideias que nós podemos aproveitar, porque se a gente não colocar no rabisco, a gente esquece. Ou então a gente grifa no texto motivador, e quando a gente começa o rascunho, a gente tem os nossos rabiscos para transportar para o nosso rascunho. O nosso rascunho a gente mexe, tira, coloca, muda, palavras repetidas, a gente vai, na leitura, uma leitura cuidadosa do rascunho, para eliminar os erros gramaticais, eliminar as repetições, melhorar as ideias, diminuir o texto, aumentar um lugar, diminuir no outro, e só depois dele feito, né, um rascunho pronto, aí que nós vamos passar limpo na folha definitiva. Ok, gente? Então é isso, eu espero que tenha ajudado a vocês, espero que essa aula tenha contribuído para que vocês eh, tenham condições de fazer uma boa redação, né, com repertório, e nós temos bons repertórios, podemos aproveitar. Vocês, nas leituras que vocês fazem, tentem guardar os repertórios, né, gravar para que vocês possam utilizar nas suas redações. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.